Olá, Shalom, graça e paz. Querido e querida ouvinte, aqui quem fala é o seu amigo Antônio II, sou bacharel em teologia e estou fazendo especialização em teologia bíblica. Hoje eu queria abordar um tema muito pertinente na sociedade, pois o meu trabalho aqui é trazer coisas que fazem parte do seu dia a dia, temas que mexem com o padrão social, que fazem parte de nossa vida cotidiana, pois é um assunto que aguça mais não só o meu interesse, mas acredito que o seu interesse também. Há um texto da Bíblia Sagrada que está em Romanos, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: olha, é possível que vocês estranhem um pouco a tradução da Bíblia que eu utilizo, que ela é a Bíblia israelita. Ela tem uma tradução mais focada no hebraico e, assim, tem uns textos mais apurados, pois é sabido que o hebraico é uma língua que tem uma variação de 8.000 palavras. Não é como o português, que tem 300 e poucas mil palavras e está em constante evolução. E é entendido que quando uma coisa quer dizer algo no hebraico, ela está especificando de uma forma bem categórica, não deixa aspa, ainda mais quando se trata a palavra de Deus. É importantíssimo que não deixe lacunas, que essas lacunas elas podem confundir o pensamento das pessoas. E a Bíblia Sagrada ela é categórica no que ela defende e no que ela representa, pois, como está escrito em Romanos 11, que a palavra de Deus é como faca de dois gumes. Ela consegue separar juntas e medulas, ela consegue discernir as intenções da alma, os pensamentos humanos. É como se a pessoa adivinhasse o que você está pensando, mas não existe no reino de Deus adivinhação, mas uma revelação do Espírito, pois a palavra de Deus é uma profecia viva. E é importante que ela dá a habilidade de discernir as intenções do coração. O Senhor vai revelar aquilo que o seu coração está precisando escutar naquele momento e carregar a tua alma, pois a alma ela precisa constantemente de ter um contato com o Criador do Universo. Eu até trago essa teoria com alguns colegas meus que são psicólogos a respeito da necessidade da alma em ter o contato com Deus. E por isso há muitas pessoas angustiadas, depressivas. É certo que na ciência, na neurociência, é identificado pessoas que têm problemas, que são pessoas que são neurotípicas, que precisam de um medicamento para que parte do cérebro funcione corretamente. Vamos categorizar até mesmo eu fui diagnosticado com TDAH, e o meu cérebro ele tem um certo desgaste, vamos dizer que ele até certo ponto faz uma conexão com a aprendizagem, mas depois de um determinado ponto ele tem uma dificuldade, é como se ele arranhasse, doesse, tipo você sente uma, vamos dizer, é como se fosse uma dor, né, na cabeça, uma dorzinha quando você não só aprende, mas quando você exerce uma função didática. Quando você até mesmo aqui para eu estar aqui explicando esse conteúdo, eu sinto uma ranhurazinha no cérebro, eu sinto uma dificuldade neurológica para poder expressar, para poder falar para vocês, ensinar. E assim, é uma luta constante, porque você sabe que 90% do nosso aprendizado, vamos colocar 75% do nosso aprendizagem vem quando você ensina. 10% quando você lê. 15% quando você ouve alguém te ensinar algo. Mas 75% do aprendizado é quando você ensina, quando você compartilha o conhecimento. É quando você aprende mais. Você vê como é que é a natureza das coisas de Deus. Você aprende mais quando você ensina do que quando você basicamente aprende. Mas primeiro você tem que aprender. Você tem que ler o assunto, tem que escutar alguém falando sobre aquele assunto e depois você vai praticar a tentar ensinar. E quando você conclui essa fase final de passar esse conhecimento, você fecha a parte de aprendizagem. Então quer dizer que eu aprendo mais quando eu compartilho com vocês do que quando eu recebo o conhecimento. Isso é muito maravilhoso. Prova
aquela questão do amor ao próximo, porque você primeiro tem que se amar, para depois você amar alguém. E aí você conclui uma fase da vida. E isso é lindo. E falando de aprendizagem, falando de práticas, para fechar essa questão neurotípica, o TDAH é uma doença. Hoje existem leis que ajudam pessoas que têm esse déficit de atenção, que têm esse transtorno, pois ele dificulta a pessoa ter uma aprendizagem adequada. Ele cria uma divisão e, tipo, uma pessoa com TDAH, ela não pode trabalhar em lugares que exerce pressão psicológica, que tem que ter aquele rendimento. A pessoa com esse problema neurotípico, ela tem que trabalhar em lugares mais tranquilos, em situações mais atípicas, não colocada em lugares de pressão. E às vezes, pelo padrão da sociedade ou a falta de condições financeiras, nós somos aderidos ao mercado, esse mercado que quer que você dê 1000 em 1%. E tem pessoas que até têm, vamos dizer, derrames, têm AVC e até mesmo chegam até ter aneurisma cerebral devido à extrema pressão exercida. E não só essa doença neurotípica, são pessoas que são pressionadas socialmente a ter um padrão de aprendizagem. Hoje está sendo transmitido por muitas pessoas para que alcance uma mudança na metodologia de ensino, pois exerce uma função que cria divisão nessas pessoas. Então é importante que a sociedade se conscientize. Quando a gente vê aquela criança dentro da igreja, ou dentro de algum congresso, ou de alguma entidade, que ela não para quieta, e às vezes a professora está lá se esforçando para dar aula, e aquela pessoa não para naquele local. Então é importante a gente elevar o conhecimento profissional para que essa pessoa venha a ser alcançada e venha a ter um profissional que identifique, faça uma boa abordagem. Então é importantíssimo que isso seja transmitido. Outra circunstância que eu fico muito preocupado nos padrões sociais é que nós temos um padrão e a gente quer que esse padrão seja para todos, como se uma régua ou um prumo tenha que ser igual para todos da sociedade. E não é assim. Não é assim que é colocado isso para a gente. E outra questão sociocultural que eu queria compartilhar é a respeito da forma que as pessoas visam as coisas. Não procuram se pesquisar, procurar ter uma enfatização do que é realmente aquilo para a sociedade. As pessoas julgam. Às vezes a criança está no culto ou está em algum congresso, ela não para quieta. Não é porque aquela criança é mal criada ou que os pais não souberam da educação. Aquela criança pode ser uma criança hiperativa, ela pode ter o TDAH, ela pode ter outro problema neurológico e não temos que culpar os pais ou envergonhar eles dentro da entidade ou da organização que esteja ocorrendo naquele presente momento. É importantíssimo de termos introduzido aos ministérios profissionais capacitados, como pastores bem preparados, teólogos, doutores conhecidos da lei, para que possa fazer não uma excepção de pessoas, mas uma orientação mais abrangente. Por isso que é importante, porque há um tempo atrás era de um preconceito terrível para que membros da igreja, membros das instituições aderissem ao nível acadêmico. Hoje, até hoje, as pessoas que fazem teologia sofrem muito preconceito. Eu já sofri até preconceito de um certo líder religioso, uma pessoa que até mesmo é da minha família, que me criticou a minha visão metodológica, a minha busca acadêmica. Por que você está fazendo teologia? Qual o seu objetivo com isso? Como se eu quisesse ser melhor que alguém. Na verdade, a busca teológica foi um chamado de Deus. Eu estou aqui pela infinita misericórdia do Senhor. E esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, tem me ajudado a pagar os meus estudos com muito esforço, muita luta, mas tenho seguido em frente e com o objetivo de acrescentar na obra de Deus e ajudar as pessoas a visualizar coisas que as outras pessoas não visualizam e evitarmos também a demagogia, a corrupção dos preceitos bíblicos neotestamentários e exegéticos, pois a Bíblia ela tem que ser examinada de forma
cronológica, de uma forma exegética, com uma hermenêutica, com uma boa interpretação literária, figurativa, com uma boa categorização do português, discriminando ponto, vírgula, acento, para que isso não venha trazer uma deturbação do evangelho, uma corrupção da forma que a pessoa entende o que Deus tem ou não para apresentar para o seu povo. E eu encontrei uma reportagem que, inclusive, apareceu no Fantástico, é uma reportagem muito antiga, ela está no YouTube. O homem leu um texto bíblico e com esse texto ele interpretou que Deus mandava a ele tomar a mulher de um irmão dele e ter um filho com ela, dizendo que isso era o que ele tinha que fazer. E quando o repórter observou o texto bíblico e disse que estava errado a forma que ele tinha interpretado. A coisa é tão terrível, gente, que tomou rede nacional. Eu espero que vocês possam ver esse vídeo e que a gente consiga evitar, através da forma educacional, da busca do conhecimento, certos preconceitos dentro do Evangelho. Eu não estou aqui para que você crie uma visão sistêmica ou que você venha querer mudar a forma que sua igreja prega a palavra, mas que essa palavra venha a ser no vernáculo, que ela venha a ser direto dos desígnios do que Deus deixou para a gente. Não venha a ser nada relacionado a fábulas, a coisas que não são relativamente escritas e determinadas para o povo de Deus. É como um monstro, um grande leviatã, e vem devorado a muitos. Seria empírico não falar sobre isso. E existe pessoas no mundo de hoje, como naquela época a qual foi retratado no livro de Romanos, a respeito do que está discriminado aqui, está no capítulo 1, versículo 14, que diz assim: porque quando um goi que não tem Torá faz por natureza as coisas da Torá, ele, embora não tenha a Torá, são Torá para si mesmo, pois mostram a obra da Torá, a escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, que defendendo-os. Quer dizer o que esse texto? Quando fala de goi, são pessoas que não são da religião judaica. O goi é como poderia ser uma pessoa que não são cristãos, são as pessoas gentílicas. A Torá quer dizer indicar ao alvo, mostrar o caminho. A Torá quer dizer os 5 livros escritos por Moisés, conhecido por nós também como Pentateuco. Penta, que vem de 5, teuco, que vem de rolo de livro. Aí chamava de teuco. Teuco quer dizer vasos que eram colocados os papiros, onde tinha os 5 livros escritos por Moisés. Aqui a Torá é relevante sobre o livro escrito por Moisés, onde estão os livros da lei. Então, o que está dizendo aqui o escritor, que quando o goi tem a Torá nele mesmo, ele é Torá. Uma coisa bastante relevante de observar aqui, que a Bíblia tem que estar dentro de você. A Torá, a lei de Deus, tem que estar dentro de você. Ela não pode estar só como um amuleto, você carregando a palavra como um amuleto. Ela tem que estar dentro de você. Ela tem que estar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no ímpeto. Ela tem que estar cravada em você, para que você possa praticar obras de amor, de perdão, de misericórdia e que isso venha glorificar a Deus. Nós não somos seres transladados, não somos seres especiais. Ao contrário, o maior servirá ao menor. Isso que eu estou fazendo agora é um serviço agradecendo a Deus as bem-aventuranças que Ele tem feito pela minha vida. Então, a Bíblia Sagrada, quando você pratica, quando você exerce prova de humildade, bondade, benignidade, paz, gozo, mansidão, domínio próprio, que esses são os frutos do Espírito,
Você está fazendo pelo seu bem, você está fazendo para honrar a Deus, e quando você faz isso, você não tem lei que subjugue você. Então é importantíssimo que nós, seres humanos, filhos de Deus, tenhamos uma certa participação dos preceitos do Altíssimo, da sua veterotestamentária, do seu chamado bíblico, em nós buscarmos a sabedoria. Então, quando uma pessoa for teóloga, nós não vamos julgar ela. Não vamos dizer, ele quer, a palavra mata, a palavra vai fazer ele desviar, ele vai criar uma apostasia da fé, não. Teologia é uma ciência que é voltada à descoberta de Deus, em pesquisar os seus preceitos, pesquisar cada vez mais as suas maravilhas, as suas benevolências. Deus, em sua magnificência, ele libera cada vez mais para nós a magnificência do seu poder. Então, é importante que nós, cristãos, pessoas de Cristo, ficamos atentos para as maravilhas desse ser supremo. Então, a teologia, ela é a ciência que estuda Deus. E como Deus se comporta com a humanidade, as benevolências que ele deixa ser alcançada por nós. Eu me sinto feliz em, especificamente, trazer essa enfatização desse texto, pois é um texto assim muito icônico, pois é um ser humano que não conhece a Deus, mas que ele tem as regras de Deus dentro dele. Ele tem dentro dele uma conduta ética moral. E tem pessoas que têm Deus, supostamente têm Deus. Tem pessoas que leem a palavra, que estão na igreja, mas procuram ter uma conduta errada, uma conduta que está fora dos padrões éticos, culturais e neotestamentais, que é da palavra. A Torá significa indicar ao alvo, ensinamento. E engraçado, quando eu estava pesquisando sobre a Torá, é que você não pode ler a Torá escrita se você não receber a Torá oral, que é o ensinamento oral da palavra de Deus, dos mistérios relevantes à fé cristã, à fé no Deus Todo-Poderoso, o Criador divino, onisciente, onipotente, o Alfa e o Ômega. Então, o aprendizado, ele abrange a maioria das áreas humanas e ele vai cada vez mais ultrapassando as questões que envolvem a fé, a alma, a cultura, o comportamento, e ela abre divisor de água entre as pessoas, pois sabe que uma pessoa tem uma dificuldade neurológica e ainda assim com essa dificuldade ele se cada vez mais emergido para além do que a sociedade, o seu DNA determinou para ele. Vamos colocar eu nessa questão, nessa régua, nessa fita métrica, nesse prumo, porque todas as coisas cooperavam para que eu não buscasse um conhecimento desse, um conhecimento acadêmico, pois havia muitas dificuldades, principalmente eu como criança, chegava ao ponto das pessoas dizerem que eu era burro, que eu era mole, lerdo, distraído, que eu tive dificuldade para aprender a ler, para aprender a escrever, tive diversas dificuldades, apanhei por isso, não culpo os meus pais, não culpo as pessoas ao meu redor, mas muitos filhos de crentes têm dificuldade em aprendizagem e é importante que procuremos um profissional, um psicólogo, um pedagogo, um psicopedagogo, uma pessoa que tem um domínio em questões na área psicológica, na área neurológica, para que você possa identificar a sua dificuldade e você possa pular essa barreira. E tem incentivos para pessoas que têm problemas neurotípicas, pessoas que não conseguem ter uma aprendizagem igual das outras pessoas. Tem incentivo, tem sites, tem Instagram de pessoas que ajudam pessoas a identificar e guiar para o caminho certo, pois é importantíssimo que nós venhamos transformar o nosso conhecimento em Deus na renovação do Espírito, pois se não é errado, se não é nada que venha nos colocar em erro, temos que buscar o conhecimento sim, pois Deus deixou isso aí para nós, é uma herança,
Então, agradeço a todos, queridos ouvintes. Peço desculpas se eu me alonguei demais, mas aguardo vocês na próxima aula, no próximo comentário, e agradeço a participação de vocês, por vocês me acolherem no seu lar, no seu celular, na sua televisão, e que vocês possam compartilhar esse vídeo e mais pessoas serem alcançadas com conhecimento, e que, segundo a misericórdia de Deus, a graça do Espírito Santo, possa alcançar mais e mais vidas. Saúde e paz, fique com Deus. Tchau.